Hoje nós estamos aqui para conversar com a Ana Larice, ela é terapeuta, e ela vai falar um pouquinho sobre os tratamentos para as pessoas que estão no processo do luto. Bom dia, Ana, obrigada por nos receber. Bom dia, é um prazer receber vocês aqui. Bom, eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre os tratamentos para quem está no processo do luto, né? Que formas, né, que ferramentas você usa para tratar as pessoas que estão em luto? Aqui eu não tenho um protocolo a seguir. A primeira coisa que eu faço é acolher. Eu acolho a pessoa, eu valido a dor da pessoa, porque a dor dela é uma dor genuína. Tem uma ferida enorme dentro dela. Então a primeira coisa que eu faço é ouvir e acolher. Literalmente eu dou colo. Que ótimo! Porque é necessário. A pessoa, ela quer ouvir que a dor dela é verdadeira. Porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com a dor do outro. Então, o que ela fala para a pessoa? Ah, isso vai passar. Ah, isso não é nada. Você precisa ser forte. Com o tempo isso Com passa, o tempo né? isso passa. Isto é muito ruim para quem está sentindo a dor. Porque a dor, ela é diferente de uma pessoa para outra. A intensidade da dor é diferente de uma pessoa para outra. Então, o que eu faço? Eu valido, sem nenhum julgamento. Aqui eu sou nula de julgamento. Aqui eu olho para a alma da pessoa, eu acolho ela como ela é. Eu acolho o que ela me traz e assim eu trabalho com as ferramentas que eu tenho. Eu não tenho um protocolo a seguir. Eu costumo dizer que a pessoa chega numa semana e na outra semana ela já não é mais a mesma pessoa. Então eu não monto o protocolo. Quando ela chega, eu me conecto com ela e aí eu sinto o que é que eu vou fazer naquele dia, o que é que ela necessita naquele dia. Então, eu acredito que isso é mais importante do que ter um protocolo a seguir. Mas existem algumas ferramentazinhas que você vai Existe. sentindo que a pessoa precisa, né? Fala um pouco Sim. dessas ferramentas. Então, eu trabalho com constelação familiar, porque na verdade nós somos formados da história dos nossos ancestrais. Então, eles construíram uma história, passa o bastão para os próximos, ele melhora esta história e passa para o próximo. Então, eu trabalho com a constelação por quê? Porque tem pessoas que não vivem o luto. Tem pessoas que precisam voltar naquele evento para viver o luto, porque viver o luto ele é extremamente importante. Cada fase do luto, ela tem que ser vivida. Como o caso, por exemplo, dos autos executivos, que eu estava lendo sobre isso outro dia, que eles não têm tempo para viver o luto, né? Então, assim, há o falecimento, há a perda, há a dor, mas eu preciso trabalhar, a empresa não pode ficar sem mim, e eu tenho filho para criar, eu tenho contas para pagar, e ele entra naquele processo de novo, em uma semana ele já volta para a empresa, já como se tudo tivesse normal, só que não está normal. Aí um ano depois ele tem síndrome do pânico, ele pede as contas, ele fala, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo mais trabalhar, é porque não viveu e não trabalhou o luto dentro dele como deveria ser sentido, né, Exatamente. verdadeiramente. Porque quando a pessoa entra no luto, ela fica com vazio. E ela preenche este vazio de forma superficial, porque também às vezes é uma fuga. Só que quando retorna aquele tempo, precisa olhar para este vazio que não é um vazio. Este vazio ele está cheio de histórias, ele está cheio de vida. Então, quando você não olha para aquilo com amor, não vive aquilo da forma que tem que ser vivida, é aí que eu entro a constelação. Por quê? Porque eu levo esse evento, trago esse evento de volta para que ele possa viver este luto. Então ele vai estar com aquele ente novamente e poder chorar aquela morte, chorar aquela passagem, chorar aquela despedida. Então eu utilizo a constelação para isto, em relação ao luto. Eu li uma vez que as lágrimas são o melhor e mais barato remédio para a alma.
E a alma se conecta com o corpo, que muitas doenças são psicossomáticas, 90% das doenças são psicossomáticas, né? Exatamente. Então, se você não cuida da mente, ela vai projetar no corpo, vai fazer sintoma no corpo. Então, viver esse luto é importante. E a pessoa que está vivendo o luto, ela não está vivendo no presente, né? Ela começa a viver no passado constante. Levanta de manhã já pensando o que viveu, como é que era uma semana atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. E como é que você trabalha isso? Então, eu valido esse tempo dela, mas eu vou fazendo com que ela tenha encontros com este tempo. Eu faço ela retornar a este tempo. Eu peço para que ela diga aquilo que não foi dito. Eu peço para que ela tenha as atitudes que ela gostaria de ter. Então eu faço ela reviver aquele momento e não na constelação, isto na conversa. Eu peço para que eu digo que isto é um papo de alma. Eu peço para que ela simplesmente feche o olho e retorne àquele lugar, retorne àquele momento. Então eu digo: o que você falaria? Ou o que você faria? Então faça. Essa pessoa está na sua frente. É real. Porque é real, é memória. Ninguém apaga a memória. Por isso que eu entro também com barra de Axis. Barra de Axis, ela limpa o nosso inconsciente de memórias, de crenças, julgamentos que não nos servem mais. É porque às vezes a pessoa, quem não tem tempo de se despedir, como é o caso de uma doença terminal, que o seu ente está no hospital, você ainda tem a oportunidade de conversar com ele, mas tem gente que não tem essa oportunidade, que a morte é tão Sim, repentina, e aí fica aquele arrependimento, por que que eu não falei, por exato, que que eu não fiz, isso só deve piorar ainda mais a situação, né? exato. Por quê? Porque fica consciência do que eu não fiz, do que eu não falei, do que eu poderia ter feito. Ou então muitos trazem para mim: poxa, eu fiquei ali tanto tempo e eu nem percebi a necessidade daquela pessoa, enfim. E aí eu trago ela para a consciência e faço ela reviver aquilo através simplesmente da conversa, do conectar, sabe? Porque quando a pessoa faz a partida é como se aquilo fosse partido e realmente foi partido. Mas as pessoas não entendem que é só um estado de presença. Porque aquela pessoa ela está sempre viva e você traz ela com você a todo momento. É como uma carta. Quando você recebe uma carta, você tem aquela pessoa na sua frente, mesmo não estando. Compreende? Compreendo. Você falou de carta, né? Isso me lembra um outro filme, que é o PS Eu Te Amo, que o marido deixa uma carta para ela falando: olha, não quero que você fique presa ou que você esmoreça, eu quero que você continue vivendo, eu quero que você siga em frente, né? Porque eu acredito que muitas pessoas morrem em vida junto com aquela pessoa que se foi. Mas sabe por que isso acontece? Porque a pessoa que ficou diz assim: a pessoa não vive mais os dias, os momentos, então eu também não tenho o direito de viver. É como se a pessoa tirasse o direito dela mesma em ser ou ter ou estar. Muitas elas não se dão o direito de sorrir. Como que eu vou sorrir se eu estou em luto? Não me permito. Como é que eu vou tomar um café ali com a vizinha, né? Ou como é que eu vou ao cinema? Não tem Como eu vou me cabimento? divertir se aquela pessoa não está mais aqui para fazer isto? É como dizer inconsciente: eu morro no seu lugar ou eu vou com você. E é isso que precisa ser É trabalhado, isso que né? trabalha. Por quê? O luto, todos os tipos de luto, não só a perda de um ente querido, né, de um pet, ou então tudo, um divórcio é um luto. Tudo é um luto. Tudo que você perde é um luto. Mas nada é nosso. Você me falou que luto, o significado da palavra luto É é você lutar contra um sentimento. Você luta contra uma dor.
E é uma mistura de dores, porque você não entende se é o que aquela pessoa não vai ser mais para mim, ou o que eu não vou poder mais fazer para aquela pessoa. Então isso é confuso, porque quando uma pessoa ela senta aqui, ela diz, eu poderia ter feito mais. Ou então ela diz, como eu posso fazer algo para mim, se aquela pessoa não vai fazer mais? Por que eu não olhei com mais amor para aquela pessoa? Por que eu não consegui perceber a necessidade dela? Porque cada um tem um destino. Cada um faz aquilo que acha certo na vida, não existe errado. O que existe são pontos de vistas. Então, mesmo que essa pessoa pudesse chegar à sua frente novamente e dizer: eu tive uma chance, estou aqui. Você ia fazer tudo de novo como você fez a sua caminhada, porque é o que você sabe fazer. Porque naquele momento era a ferramenta que você tinha. Exato. E não adianta a gente exigir muito de nós mesmos, porque cada um vem com as suas ferramentas. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo. Como que uma criança de 3 anos pode resolver um problema matemático complexo? Ela ainda não passou pela escolaridade, ela não tem as ferramentas para desenvolver aquele teorema, ou fazer aquela conta complexa. Ela vai ter, mas ao longo da vida, conforme ela for aprendendo, ela vai ter a ferramenta. E isso é com o nosso emocional também. A gente vem cru, vai aprendendo, como se comportar em sociedade, como regras, e aí vem valores, aí vem moral, ética, e a gente vai compondo e vai também se instruindo, obtendo conhecimento, e aí a gente pode lidar, como você falou, naquele momento era o melhor que você podia fazer. Por isso que não tem erro. Infelizmente, assim, a gente gostaria de nascer sábio, e já a primeira atitude que a gente precisasse ter na vida ser, nossa, foi feita com extrema sabedoria. Mas não é possível. Não é. E aí Sabe eu por vou quê? te falar. Porque isso é o viver. Quando você caminha um passo por vez, você está se movimentando. Entende? Esse é o movimento. Então, esse é o caminho. Eu posso dizer que no processo do luto é muito importante você aprender a se perdoar também. Exato, o auto-perdão. Porque o luto, a dor maior do luto está no autoflagelo, no se machucar. Por quê? Porque fica sempre aquilo que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, o que eu não enxerguei. Fiz e não devia ter feito. Tudo. Por quê? Porque a nossa mente é a consciência que nos leva à dor. E aí isso me lembra de um outro filme que eu adoro, que é Comer, Rezar e Amar. Que todo mundo acha que é um filme de amor, né? E não é. Ele é muito profundo, esse filme. Você sabe que no momento que eu vi o Richard conversando com a Julia Roberts, e ele fala assim, sacolão, sobe naquele telhado e você não desce até você se perdoar. E ela sobe no telhado e ela fica lá imaginando o ex-marido, fala para ele, né? Eu te amo, né? Se perdoa pelo fim do casamento dela. Daquele momento em diante, a vida dela vira no filme. É uma chave. Foi a chave. Quando ela conseguiu se perdoar, que ela parou de se flagelar, aí a vida dela começa a mudar, né? Ela começa a viver outras coisas, encontra alegria. Então, isso é no amor, mas eu acho que a gente pode levar isso para o luto também, né? Exato, exato, porque este é o caminho. E no filme, o amar do nome do filme é o se amar. É o se amar, porque o luto ele vem para trazer um novo significado na vida. A dor do luto, ela vem para te impulsionar a algo. Quando a gente passa por uma dor, por um luto, não digo só de perda de entes queridos, de tudo na vida, até mesmo uma doença que vem, um sintoma que vem em nós. A primeira coisa que nós pensamos é, vou fazer algo com isto. O que eu vou fazer com isto? Você percebe que muitas mãezinhas que perdem os seus filhos, elas querem montar ONGs, elas querem montar acolhimento para outras mães que estão vivendo aquela mesma dor. Porque as dores, elas são diferentes uma para outra. A intensidade é diferente uma para outra, mas o luto, ele é igual. Por exemplo, uma mãezinha que tem um filho em um estado de um sintoma,
A dor daquela mãe, ela é igual uma da outra. O medo é igual. É o medo da perda, é a dor de não ter mais. Olha o significado bonito, né? Que ela deu pela morte do filho ou da filha. Ela Exato, transforma a vida das pessoas em volta dela, exato. né? Ela dá mais significado ainda à existência dela. E aí que eu digo, quando eu digo para você, quando eu recebo as pessoas aqui, eu me conecto com a alma dela, eu me coloco no lugar dela, eu não preciso ser terapeuta para isso. Eu só preciso estar disponível no meu campo vazio para eu poder entender a sua dor, para eu poder sentir com você aquele momento, às vezes até chorar com você aquele momento. Porque você vê essas pessoas que passam pelo luto e conseguem acolher outras pessoas, elas não são terapeutas. Nós não somos terapeutas no Memorial Jardim da Vida. E a gente se emociona. O Paulo, que é o nosso cerimonialista, se emociona. Eu me emociono. Os meus colaboradores, às vezes, dependendo da cerimônia, a gente se emociona. É difícil conter. É, Porque a gente ouve as histórias das famílias, né? Para poder fazer homenagem, para montar a homenagem. E naquele momento, a gente consegue extrair sorrisos, memórias boas. Então, quando a gente está fechadinho naquela sala, que a gente faz entrevista com os familiares mais próximos, é um momento libertador. Acho que até para os próprios familiares, porque eles começam a trazer as melhores memórias, a gente vai puxando, né, as melhores memórias. E eles começam a ver assim, nossa, como a vida foi linda, como essa pessoa era, ai, tinha, começa a lembrar de cenas engraçadas. ressignifica. Sim. E a gente escuta todas essas histórias, não tem como a gente não se Na emocionar na hora verdade, da vocês cerimônia. vivem a história deles com muito amor e respeito. O que eu faço aqui é isso. Primeiro eu faço ela voltar naquele evento e ressignificar. Depois eu não fico com ela naqueles momentos. Porque para que ficar vivendo uma dor? E aí eu vou caminhando, vou adiantando com a pessoa até que ela chega nos momentos em que ela consegue sorrir e entender que foram mais coisas boas do que aquela dor que ela está passando naquele momento. Entende? É esse trabalho que eu faço. Porque a pessoa ela precisa tomar a vida dela. Quando ela está no luto, ela está vivendo a dor do outro, o sentimento do outro, a perda do outro. E ela não está nela. É tudo inconsciente, né? Inconsciente. Então ela precisa viver aquilo porque ela acha que o amor só é o amor pela outra pessoa. Ele só é validado se ela chorar por ele ou sentir a dor dele. Muitos ficam presos no momento da partida. Ai, estava ali consciente, não estava consciente, sentiu dor, não sentiu dor. Mas a vida, ela precisa seguir. E o que faz isso é o movimento do tempo. O movimento do tempo ele acontece para a cura e também para trazer um novo sentido para este vazio que fica, que não é um vazio. O tempo. Isso me lembrou outro filme. Um filme chamado A Vida em Si, em que são histórias de famílias diferentes que se cruzam, né? As dores que eles passam, né? A perda por doenças, né? E outras perdas. E ao final do filme, a personagem fala assim, ela reverencia os antepassados, né? Então ela fala, olha, eu sou a história do meu avô, e do meu pai, e da minha mãe. E às vezes a vida te derruba, te coloca de joelhos. Mas se você seguir em frente só mais um pouquinho, se você conseguir, se você se levantar e seguir em frente mais um pouquinho, porque o tempo é muito relativo, você vai encontrar o amor. E ela está falando do amor na forma mais plena, né? O amor, você pode ter um filho, você pode ter um pet, você pode Qualquer montar uma conquista. ONG, qualquer conquista, uma conquista profissional, o amor por você mesma, reconciliação com familiares, casar. Mas a vida tem tantas formas de amor. Amigos. Amigos são amores que a gente carrega, né, no coração. Então, se você seguir um pouco mais em frente, o tempo vai cuidar. Você deve se cuidar e você vai encontrar outros significados, né? E essa questão do tempo é muito relativa. Então, você acha, na sua opinião,
todos que passam pelo processo do luto deveriam procurar ajuda terapêutica? Eu acredito que sim, porque sozinho é muito trabalhoso, é desafiador, porque fica este vazio. A pessoa, ela está dentro daquilo que eu disse, que a pessoa, ela não se dá o direito de ser ou estar, porque o outro não tem mais, o outro não está mais, o outro não vai conseguir fazer mais. Então é importante uma ajuda, porque com a ajuda você consegue desvelar aquilo que você mesmo colocou para ser complacente com aquela pessoa. Você entende? Da tua própria consciência. E aí eu digo, existe um vazio, ele é genuíno, porque fica como se arrancasse aquilo. Você vive uma vida com a pessoa, falando com a pessoa, ouvindo a voz da pessoa, de repente não tem mais, aquilo acaba. Só que na verdade não acaba. Primeiro que se não é sanguíneo, tem a memória de tudo que viveu. Aquilo não morre nunca. Não conseguimos apagar memórias. E se é sanguíneo, nossas células são formadas dos nossos ancestrais, das nossas histórias. Nós temos dentro de nós um pouco dos nossos irmãos, porque nós passamos pelo mesmo útero. As nossas células são formadas metade de pai e metade de mãe. Mesmo que eles façam a partida, como que vai morrer dentro de nós? É o mesmo que morrermos. Não tem como. Isso é impossível. É impossível. Porque eu sou um pouquinho da história de De todos cada eles. Você entende? Estamos aqui. As nossas células são impressas de memórias. Então, ao invés de dizer eu morro por você ou eu morro no seu lugar, é dizer assim: você não está mais aqui. Então, eu vou fazer por mim e por você algo de bom com todo o legado que foi deixado. É honrar, né? É honrar. É muito diferente. É honrar pai e mãe, é honrar os antepassados. É. Em diferentes culturas, né? Diferentes culturas falam isso. Honre todos os seus antepassados. Exatamente. Eu trabalho muito com isso. Eu trabalho muito com ancestralidade aqui. Quando eu abri aqui, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Porque nós pensamos em técnicas, muita teoria do que a gente aprende. E hoje aqui eu digo que é diferenciado porque eu trabalho com a alma da pessoa. Eu tenho as ferramentas necessárias, mas eu trabalho com aquilo que a pessoa é. Eu trabalho com a história familiar dela. Eu faço com que ela olhe para tudo que foi, da forma que foi, com muito amor. Eu trabalho, eu me esforço o máximo que eu consigo, porque também tem que ter a permissão do outro e mudar, para que ela realmente consiga olhar para trás. Porque todo mundo diz, temos sempre que ir à frente. Tem momento que você tem que parar, olhar para trás, ressignificar as histórias, olhar para tudo que foi com muito amor, para que você possa tomar a sua vida, porque a vida é única. E a vida é um equilíbrio, É um né? equilíbrio. Você não pode ficar nem muito no passado, Exato. nostalgia, Exato. e nem muito no futuro, que gera uma ansiedade gigantesca. Exato. E as pessoas adoecem com isso também. É um equilíbrio entre um pouco do passado muito presente e um pouco de futuro. Exato. Porque a vida é o equilíbrio. E vou dizer mais, no luto, depende do que você sente, é porque você se sente em desequilíbrio com a forma que foi tratada com aquela pessoa na vida inteira. E me fala um pouquinho mais, você falou de algumas ferramentas que você usa justamente para tentar equilibrar as pessoas que estão em tratamento com você. Então você usa a constelação familiar, a barra de Axis, a própria terapia de conversa. A escuta. E o que mais você utiliza? Você me falou de mais algumas ferramentas. Isso, eu utilizo cromoterapia, eu utilizo auriculoterapia. Eu faço um atendimento aqui no qual eu uso as ferramentas que eu tenho, o reiki, ou a cromo, mas quando eu termino, normalmente a pessoa está descansando. Eu não desperto a pessoa. Eu deixo ela no processo dela por mais ou menos uns 30 minutos, para que ela possa acoplar.
tudo aquilo que foi trabalhado, porque às vezes ela está tão no momento de sobrevivência e não se dá o direito nem de descansar e nem de dormir. Então eu faço com que ela fique aqui, neste tempo, para que ela possa descansar aquilo que é necessário. Então ela fica aqui com a luz colorida, com uma música agradável. Por quê? Porque a alma dela precisa de carinho, a alma dela precisa de amor, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser vista. É isso que a pessoa precisa. Ela precisa ser validada. E eu valido a dor dela aqui, porque a dor dela é genuína. Ela tem uma ferida enorme dentro dela. E não existe tempo, né, Ana? Às vezes as pessoas falam, quanto tempo vai durar? Existe uma linha da psicologia que fala que um luto é um processo que dura mais ou menos 2 anos. Mais ou menos. Para uns pode ser menos, para outros pode ser mais. Eu acho que não se cobrar também é importante. Não cobre muito de você mesmo. Faça no seu tempo. Ferramentas eu acho que são fundamentais para diminuir um pouco, e não só diminuir, talvez nem diminuir, mas dar mais qualidade na sua vida diária, para que você não entre em processos depressivos, né? Não entre em processos muito dolorosos. É isso, porque, na verdade, essas ferramentas elas vêm para dar força e coragem. A pessoa ela chega aqui de uma forma, ela sai daqui de outra. E no final, se eu tiro um sorriso dela, isso para mim é gratificante, mas para ela é importante esse sorriso. E eu acho importante também a gente dizer que não é porque a pessoa está aqui que ela não tem força e coragem, porque às vezes as pessoas que já são fortes e corajosas e destemidas, elas falam assim, eu não preciso disso, eu sou forte, eu consigo, eu supero. Pode até ser que sim, realmente supera, mas a que custo emocional? Porque às vezes exige um esforço tão grande, você fica tão desgastado, né? É isso você que até chega, envelhece mais rápido. E é isso que chega ali a 1 ano, tem que voltar. Exato. Porque Então, ela só camuflou. eu acho que não existe pessoas fortes, pessoas fracas. O processo é importante para todos. E é tão ajuda. bonito você dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem. Eu preciso de colo. Tá doendo. Porque você tem que ser forte para quem? O tempo todo. É para quem? Não é porque, é para quem você tem que ser forte. Mas aí vai ter pessoas que falam, eu preciso ser forte para os meus filhos. Eu preciso ser forte para minha mãe. Mas é tão bonito o filho poder ver que a mãe ou o pai também tem sentimento e também tem fragilidade. Isso não quer dizer que eles são fracos. Tem muita diferença nisso. Até para a gente poder ensinar os nossos filhos a chorar também. E não tem nada de errado. Não tem nada. Pode chorar, faz parte. Homem Né? também Ficar com chora. raiva também faz parte. Homens Homem também também choram, né? E não tem nada de errado nisso. Não tem. Isso é bonito. Acho que fica uma lição bonita, né? Mostrar fragilidade não tem nada de errado, até porque para sermos seres humanos equilibrados, a gente tem que ter um pouco de tudo. Um pouco de força, um pouco de fragilidade, né? Um pouco de tristeza, um pouco de alegria. E faz equilíbrio. Sim, porque senão você se torna uma pessoa Um bobô. ou só felicidade, ninguém é só felicidade o tempo todo, e também não dá para ser tristeza o tempo todo. Eu costumo dizer assim, ser feliz e estar feliz. A pessoa, ela tem que ser feliz. A palavra triste, estou triste, eu já não digo mais. Eu posso dizer estou magoada, porque ou eu sou feliz ou eu sou triste. Então, você ser feliz não significa que você não vai passar por algo que te traga um sentimento magoado. É diferente. Mesmo porque a vida, ela é construída isto. Os estados emocionais é a construção da nossa vida. Ele é o que nos faz crescer. É necessário, porque se ficarmos num estado emocional só, tranquilo, você não sai do lugar. Tudo que nos incomoda isso é verdade, é para o nosso crescimento, é para nos tirar daquele lugar e darmos mais um passo na caminhada da vida. Angústia
Ela é um motorzinho para você poder, todos os dias, se superar e evoluir. Né? Exatamente. Angústia é necessária. E todos os sintomas, eles são necessários. E eles são genuínos, e eles têm que ser vistos e validados. Uma vez eu vi uma palestra do Dalai Lama, quando ele esteve em São Paulo, e perguntaram para ele assim, a raiva é boa ou é ruim? E ele falou assim, a raiva não é nada, nem boa, nem ruim. Depende do que você faz com ela. Exato. Se você usar a raiva para se vingar de alguém, ela é ruim. Agora, se você usar a raiva que você está sentindo para te impulsionar, para estudar mais, se superar, conseguir conquistar algo, então a raiva foi ótima. Ela foi um motor que você precisava para poder subir mais um degrau. E o luto é isso. Ele te impulsiona para fazer coisas diferentes. Ele te impulsiona para olhar para a vida diferente. Porque de tempo em tempo nós temos que olhar para a nossa vida e fazer novas metas. O luto, ele também é isso. Ele vem, as pessoas em luto, elas dizem, eu vou agora fazer diferente, eu vou amar mais, eu vou olhar mais para as pessoas. Ela é uma transformação para as pessoas. Por isso que eu digo, viver o luto, chorar este luto, ele é importante. Permanecer nele que não. E para isso a gente tem que ter fé, né? Um pouco de fé. Sim. E a fé é importante. Você acreditar em algo ajuda muito. Você trabalhar espiritualidade, eu acho que trabalhar espiritualidade é fundamental. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, mas quando você tem espiritualidade, isso te dá uma força, uma esperança, uma sensação de você estar amparado. Eu não estou sozinho. É um abastecimento. Muito grande. Eu também entrevistei o pastor Wilder, da Igreja Presbiteriana, né, da cidade de Santana de Parnaíba, a Igreja Alfa, e ele me falou uma coisa tão bonita, ele falou assim, quando você acredita, você sabe que você vai se encontrar com aquela outra pessoa. E cada dia que passa, você não precisa chorar, não é um dia a mais sem aquela pessoa, é um dia a menos para o reencontro. Então, teoricamente, a gente teria que estar vivendo o processo inverso, né? Eu tô com saudade, mas, gente, logo mais, hoje é menos um dia, eu vou me encontrar com ele. Você sabe, você vai passar pelo processo da morte. Exato. É mais um motivo para você viver intensamente, né? Viver uma vida boa e fazer boas ações e construir algo bom nesse tempo que te resta, porque você sabe que não vai demorar muito, você vai se encontrar com aquela pessoa. Isso é fé. Há quem acredite que não existe nada após, né? E a gente respeita isso também. Agora, para os ateus, para aqueles que não acreditam em nada, não é mais difícil esse processo do luto? Ou eu estou enganado? Ou até mais prático o processo? Pode ser que seja mais prático, mas eu penso que seja mais prático camuflado. Aquela história porque mesmo que ele seja ateu Uhum. e que ele não acredite em nada, ele sente, ele tem a dor. Sim. Mas talvez seja um processo mais difícil para ele. Nunca mais vou ver essa pessoa, acabou de verdade. Isso você acha que pode ser mais doloroso? Olha, eu penso que tem os dois lados. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Né? Porque isso vai muito de quem a pessoa é, da construção que ela tem, do para que ela tem aqui. Então, tem muitas coisas que envolvem. Não dá para mensurar. Eu acredito que tem uma parte que sim e uma parte que não. Mas se apegar em algo é extremamente importante. Porque também tem o inverso. Tem pessoas que dizem, eu não posso chorar. Eu tenho que ser forte, porque aquela pessoa que foi, ela é forte. Como que eu vou chorar? Não é justo, não cabe, não combina com aquela pessoa que foi. Chorar é genuíno. Uma vez eu li num... Mas é necessário? Sim, sim. Eu li num post do nosso Instagram, um comentário de uma mulher falando assim, ai gente, eu nem sei se eu conseguiria ir num velório assim, porque eu iria chorar muito e eu tenho vergonha. As pessoas têm vergonha de chorar Sim. no velório. As pessoas usam óculos para não ver que os olhos estão marejados, né? As pessoas têm muita vergonha de chorar. Lá a gente coloca caixinhas com lencinhos em todos os cantos da sala, porque é para chorar mesmo. E a gente escreveu para ela, né? A gente deu como resposta, falei, não tem nada de errado nesse processo. Eu falei, pelo contrário.
né? É um remédio para a alma. Quando você chora, você não faz sintoma no corpo, né? Quando você bota para fora, isso ajuda você a não ter um monte de problemas de saúde. E eu Porque acho o que sintoma é isso, né? Ele é psicossomático, é o que você vai guardando, é o que você vai guardando, o que você não põe para fora, o que você não chora, o que você engole. O corpo fala. Os nossos órgãos todos, eles têm um significado. Dor de garganta, o que eu engoli, o choro engasgado. Ouvido, eu pego às vezes clientes, pacientes que vêm aqui, tem um problema sério no ouvido. E eu digo, o que você ouviu por esse ouvido que machucou tanto? As vistas, uma conjuntivite, o que inflamou, o que você viu que inflamou. Uma dor, você torce um pé e fala, porque tinha um buraco, não é. A caminhada tá difícil. Então tudo tem uma desculpa, mas na verdade é isto. É o que não chorou, é o que não se permitiu sentir, é o que não falou. e o ritual do luto é importante. Eu falo assim como todos os rituais, nós seres humanos somos ritualísticos. A gente não se sente inserido se a gente não passa pelo processo do ritual, né? Seja o ritual de colocar a mão no formigueiro para virar homem na tribo, ou seja o ritual do casamento, para dizer eu sou casado, porque você teve que passar pelo ritual. E às vezes não é só assinar o papel, às vezes a festa, né? E o ritual de estar na frente do altar, na frente de amigos, colegas, parentes, é mais forte às vezes do que a assinatura do papel. Eu tô com um cliente, um casal, e eles vão casar sábado. Eles são casados há 3 anos, mas com a pandemia não puderam ter a festa. Então, eu auxiliei muito eles nesse processo. Eles vão casar sábado. E agora tem uma menininha, tem a Agatha, ela tem 4 meses. Então, até fiz para ela falas sistêmicas de um casamento sistêmico, porque agora mudou, o tempo é outro. E eles estão casando agora, porque é importante. É importante, o É ritual é importante importante. esse ritual, para que eles, para eles a conexão vem daí. E eu falo que o ritual do luto, que é o velório com o cerimonial, ele é extremamente importante. E eu acho que muito mais com o cerimonial até. Porque só o velório frio não é o suficiente. Eu acho que Porque já é frio. tem que dar oportunidade de você falar, da família falar. Eu acho que palavras têm que ser ditas, homenagens têm que ser feitas. Todo esse conjunto faz com que você faça daquele ritual algo simbólico de extrema importância, até para você se sentir em paz com você mesmo. É pela pessoa que partiu, sim, mas é principalmente por aquilo que a gente falou no começo da nossa entrevista. A consciência de você se sentir em paz até, de falar, eu fiz o melhor que eu pude em todos os momentos, até na despedida. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estive no nosso espaço. Aquele lugar acolhedor. E eu assisti uma cerimônia de um ente querido. E eu nunca tinha visto algo como aquilo. Foi realmente... Tem uma certa frieza que é necessária, mas tem muito amor. O que vocês fizeram ali foi com um requinte realmente de algo bonito. É um luxo, mas ao mesmo tempo é um requinte de amor. Cada detalhe que é colocado desde o momento em que a gente passa por aquele portão, chegando no estacionamento, passando por aquela ponte, entrando, cada detalhe é acolhedor. Porque quando eu cheguei ali, eu cheguei numa dor. Mas quando eu fui olhando cada pedacinho, é como se vocês, mesmo não estando ali, estivessem abraçando a gente. Com cada olhar que eu tive, eu me senti abraçada. Dentro da sala da cerimônia também, cada cuidado. O cerimonialista, as pessoas que estavam ao lado no momento da despedida ali, a pessoa que simplesmente pôs a tampa naquele caixão, naquela despedida, foi de um respeito. O olhar deles para nós era um olhar acolhedor.
Eles estavam do outro lado, mas eles não estavam separados. A gente, obrigada por ter Cada feito detalhe, essa. o cerimonialista, sabe? A forma amorosa com que ele falou. Não foi nada técnico. Não, porque não é para ser técnico. Não foi nada técnico. A parte que você coloca realmente em algum familiar quer fazer uma homenagem, quer falar algo, dar um microfone para que aquela pessoa fale, a dor dela. Ali, o falar é chorar a dor dela. Porque tem pessoas que vão se despedir da pessoa ali, ela não consegue demonstrar o sentimento porque as pessoas estão olhando para ela vira alvo ali. As pessoas estão ali querendo ver o quanto ela vai chorar, o que ela vai sentir, se ela vai gritar, se ela vai falar. Ela é totalmente observada naquele momento. E vocês darem essa abertura para que as pessoas possam falar o que sentem, sem se sentir envergonhados ou culpados, é de extrema importância. A retrospectiva que foi feita. E realmente, olha, eu vou dizer para vocês estão de parabéns. Obrigada. A gente construiu tudo isso com muito carinho, sim. E é sentido esse carinho, tá? Sentido. A gente construiu tudo isso baseado muito em psicologia, né? Em sentimentos nossos também, né? O meu sentimento de quando eu perdi minha mãe, de tudo que não foi feito, que eu não gostei, como foi o funeral da minha mãe. Porque é isso que cresce, é isso que forma. Eu acho importante. As pessoas acham que funerária é tudo igual, velório é tudo igual, porque a gente vem passando processos tão mecânicos. Cultural. É mecânico. E não, na minha visão, não pode ser mecânico, né? Tem que ser um processo muito amoroso e acolhedor. A dor de cada um. E aquele fogo lá em cima? Aquele canto para você sentar? Aquele fogo, sabe o que ele me trouxe? Ele me trouxe a ancestralidade. É como se você sentar naquele banco em frente àquele fogo, você pode ir de encontro realmente com a sua raiz. Porque aquele fogo, para mim, ele simbolizou uma chama que nunca se apaga. É a chama daquele ente que se foi, que ela fica sempre viva dentro de você. E a transformação que eu busco nas pessoas é trazer com que essa chama, ela não queime, ela não traga dor, mas ela sempre fica ali, trabalhando em você o amor. É aquilo que nunca se apaga. Você entende? Transformar aquela chama que queima, que traz aquela dor, mas naquilo que nunca vai se apagar. O fogo ele é transformador, né? Sempre foi na história da humanidade. Ele é Onde entrou fogo, transmutou. Ele é transmutador. Né? Entrou fogo, aprenderam a fazer comida de forma diferente. Entrou fogo, forjaram ferro. Tudo. Né? Então entrou o fogo, você transforma. E é justamente esse simbolismo que a gente quis dar ali no nosso templo ecumênico, para as pessoas fazerem o que você fez, sentarem e meditarem, e pensarem, e orarem, e fazerem uma reverência da forma como elas se sentem confortáveis, né? Do que é importante para elas. Eu achei bárbaro. Vocês são de parabéns. Eu sou muito grata em fazer parte disso. Que bom, Ana. Fico muito contente. Eu quero que as pessoas saibam que elas têm apoio, né? Um apoio médico, um apoio técnico, um apoio espiritual e que elas podem contar com trabalhos como o seu, por exemplo, para ajudá-las nesse processo para que seja de forma menos dolorosa. Né? E não tem nada de errado em procurar uma ajuda. Não é fragilidade. Não, é inteligência. Eu acho que é até uma forma de inteligência. Exato. É auto-amor. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Foi um prazer enorme. Bom, e aí eu vou deixar para vocês o contato da Ana. Se vocês precisarem enviar para um parente, um amigo, ou até para vocês que estão passando por um processo doloroso, sabe que vocês não estão sozinhos. Exato. Tem muita gente para auxiliá-los nessa caminhada. Não se caminha sozinho, né?
A gente precisa de pessoas ao nosso redor. Eu uso uma frase que é assim, sozinhos nunca. Sozinhos nunca. Sozinhos nunca.